A paz do Senhor, meus amados, está começando mais um programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Então já curte, se inscreve e compartilha. Programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Você ouve agora uma palavra da parte do Senhor para minha e para tua vida. Eu venho trazendo para a tua meditação mais uma mensagem da parte do Senhor para mim e para a tua vida, que se encontra aqui em 1 Samuel, capítulo 15. Samuel, capítulo 15, onde Samuel manda que Saul destrua os amalequitas. Capítulo 15, que diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém, matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e também o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, dos jumentos, cordeiros e do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. A partir do versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Primeiro ponto que eu quero te colocar para pensar é referente ao que Deus ordenou que fosse feito e a desobediência de Saul às ordenanças do Senhor. Porque aqui o Senhor foi muito claro quando ele disse que não poupasse e não perdoasse nada, destruísse totalmente a tudo que tivesse lá. E aqui, nos versículos 9, fala que Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, dos jumentos. Quando Deus tinha ordenado que não fosse poupado nada.
E por conta dessa desobediência, o Senhor rejeitou a Saul como rei. Aí aqui continuando. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. E lhe disseram: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Quando Saul soube aí então que o Senhor tinha se arrependido de tê-lo colocado como rei, imagina como Saul deve ter se sentido. Mal, né? Mas aí o que foi que ele fez? Depois da desobediência, montou um altar. Montou um altar. E aí veio, versículo 13, veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Samuel, claro, já sabia. Samuel era um homem que ouvia a voz do Senhor. Samuel ali já sabia o que tinha acontecido. Mesmo assim, Samuel pergunta: Que barulhos são esses de ovelhas que eu estou ouvindo? E disse então Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, temos destruído totalmente. Então Saul disse assim: Esse barulho que você está ouvindo são das ovelhas, só que são as melhores. As melhores que nós separamos para o Senhor. E o resto a gente queimou, a gente destruiu. E aí Samuel apenas ouvindo aquilo. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Então ele disse: Fale. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes, te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E eu trouxe Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas eu destruí totalmente. Só que o povo, versículo 21, mas o povo tomou despojo e ovelhas e vacas, e o melhor do que estava condenado para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Essa foi a justificativa de Saul. Realmente, nós matamos todo o povo, trouxemos apenas o rei, mas o povo a gente destruiu. Trouxemos apenas as melhores vacas e ovelhas para sacrificar ao Senhor, mas o resto a gente destruiu. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Entenda essa mensagem. Entenda essa palavra. Terá o Senhor prazer, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Aqui Samuel está dizendo para Saul o seguinte: será que o Senhor ele irá se alegrar mais com essa oferta, esse holocausto que vocês estão fazendo
com as melhores vacas, as melhores ovelhas, os melhores carneiros, o melhor, que foi separado para ofertar para o holocausto. Será que é mais prazeroso para o Senhor esse sacrifício ou a obediência? Porque se não tivesse sacrifício nenhum, mas tivesse obediência, mais prazer o Senhor teria. É isso que a palavra está nos ensinando nessa manhã. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência ao Senhor soaria melhor, seria aceita. Mas ele escolheu a desobediência e foi para o sacrifício. Então essa palavra nos faz refletir nessa manhã que às vezes nós tomamos medidas, tomamos decisões por conta própria, achando que estamos fazendo certo. E muitas vezes aquela atitude que estamos fazendo é desobediência. Aí depois é feito jejum, consagração. Aí vem todo aquele sacrifício, coloca a carne em sacrifício, em compensação da desobediência que foi feita. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Em quantas situações na nossa vida nós temos situações em que nós precisamos obedecer, mesmo contra a nossa vontade, mesmo contra aquilo que pensamos, mesmo contra aquilo que achamos que é o certo. Nem sempre obedecer ao Senhor é aquilo que queremos, mas é o que temos que fazer. A obediência ao Senhor é sempre o melhor caminho. A obediência ao Senhor é sempre a melhor escolha. É sempre a melhor decisão. Não adianta você separar a melhor oferta, dízimos recheados, fazer caridade, ser um bom samaritano, ser um cidadão de bem, que serve, que faz o bem. Tem tantos atributos, tantas coisas boas aos olhos humanos. O teu holocausto, o teu sacrifício. Mas e o obedecer? De que vale o ouro, a prata, as boas ações? E o obedecer? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Então reflita nessa mensagem de hoje, que é o que Deus fala ao nosso coração. Amém?